Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo vou estar falando sobre alguns mangás específicos da Shonen Jump. A Shonen Jump é uma revista de mangás onde anualmente ela publica diversos novos títulos e traz diversos novos sucessos. Mas nem todos esses novos mangás eles costumam fazer sucesso e o que a escolha que tem é que os mangás eles são cancelados. Porém, entre esses muitos mangás cancelados, existem muitos que sim são cancelados até por motivos bem justos, né? Mangás que são flopados em vendas, flopados em popularidade e tudo mais. Porém, existem alguns mangás que, mesmo que exista um motivo justo, são meio que, de certa forma, vistos pelo algum público como um cancelamento injustiçado. Um mangá que poderia ter um potencial, mas ele foi cancelado sem que ele pudesse mostrar todo esse potencial que ele tem. Então nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Então bora lá. Ayashimon foi um mangá publicado na Shonen Jump. Além dele, outros dois mangás foram publicados juntos. Ele foi aparentemente o mangá onde havia tido um certo hype por ele ser de um autor bastante conhecido, que é o Yuji Kako, que pra quem não conhece, ele é o mesmo autor de Hell's Paradise, um mangá esse que vai ter já um anime pra esse ano. Mas assim que o Hell's Paradise foi encerrado, o autor ele iniciou uma nova publicação chamado Ayashimon. E como eu falei, o mangá ele tinha um certo hype sobre ele por conta, né, de o autor já ter feito algo de sucesso. E sim, de início, a história apresentou um ótimo conceito, né, de desenvolvimento e tudo mais. O protagonista que de certa forma me agradou. E além de que, né, muitas coisas positivas que eu posso tirar, principalmente a arte, que tem um estilo, né, que por conta de Yuji Kako, né, é um estilo que tem uma peculiaridade, né, algo que já vem trazendo do Hell's Paradise, mas que eu particularmente gosto bastante. E então, Ayashimon, tanto na arte quanto até na história, né, o autor ele começou a desenvolver, apresentar ótimos pontos, né, para que pudesse ser desenvolvido no futuro, conceitos, né, de Yakuza e sobrenatural e tudo mais. Para mim foi uma proposta muito boa. O autor ele tinha tudo para fazer um grande sucesso com esse mangá. Porém, o que acontece é que não deu tanto certo. A Ayashimon foi publicado numa época onde havia, né, por conta da paralisação do ano de 2020, Covid e tudo mais. Então muitas coisas acabaram que atrapalhando. O próprio autor mesmo ele acabou ficando doente por conta disso. Ele acabou ficando doente, pegando essa doença, e teve até uma semana de pausa para se recuperar. E isso acabou atrasando até um pouco mais isso também, porque o mangá que de certa forma já não tá caindo muito bem no gosto do público. E ele já tem uma pausa, isso já deixa ele bem mais para trás de outros mangás. Então isso acabou de certa forma atrasando um pouco o autor. E o que resultou tudo isso, o mangá ele acabou sendo cancelado de uma forma até bem de repente. O capítulo final, que foi o capítulo 25, nem sequer apareceu um capítulo final, ele pareceu mais uma abertura de um novo arco, mas não, o mangá ele se encerrou mesmo. Então ele acabou não mostrando todo o potencial dele, algo que eu achei bem justo, né, porque eu acho que a obra realmente tinha um bom potencial, porém ele não conseguiu apresentar todo esse potencial dele. Então eu espero que futuramente ele volte com uma nova obra. Eu acho que, por exemplo, se a obra tivesse em publicação até agora, com o hype que tem na antiga obra, que é o Hell's Paradise, isso poderia, né, quem sabe fazer alguns fãs da obra, ou algumas pessoas que estão interessadas pela obra, irem para Ayashimon, mas não foi o caso que aconteceu. Mas isso acabou resultando no cancelamento. Pra mim, uma obra que não deveria ter sido encerrada, mas acabou sendo encerrada. Agora, ao invés de eu falar o próximo mangá, eu vou fazer uma forma diferente. Então, eu convido aqui o João do canal Wanted para apresentar o próximo mangá. Não somente um, mas os dois próximos mangás aí dessa lista de mangás que foram cancelados até de uma forma injusta. E agora o momento é seu. Fala rapaziada, tranquilo? Eu sou o João do canal Wanted e hoje eu estou aqui no canal Thiago Power como convidado para falar sobre o cancelamento dos mangás Red Hood e Honomiero Shonen, ou do jeito que eu mais gosto de chamar ele, Phantom Sir. Começando com Honomiero Shonen, o mangá venceu a Golden Future Cup e assim estreou na edição 39 da Jump no ano de 2020, sendo roteirizado por Togu Goto e desenhado por Kento Matsura. Phantom Sir conta a história de Yori Katanagi e de Riko Aibetsu. Yori é um xamã sem ter vontade nenhuma e seu único desejo é voltar a ser normal. E a Aibetsu é um imã volátil, basicamente ela atrai inconscientemente os monstros do universo de Phantom Sir, que são conhecidos como espectros, e a história é basicamente esses dois caçando e exorcizando esses espectros. A obra possui diversas semelhanças com obras conhecidas, como Bleach e Jujutsu, que também tem meio que a temática xamã, tem vilões que são meio que as evoluções dos monstros do verso e tal, e tem também seus clichês de Shonen Jump. A obra conta também com uma personagem super foda
fodona que é tipo um Gojo da vida, que é a Yayoi, que é a irmã do Iori. Ela é tão parecida com o Gojo que ela também usa venda e também é a xamã mais forte do seu universo. Falando dos pontos bons e ruins, vamos começar pelos ruins. A obra em seus capítulos publicados não consegue aprofundar os personagens, então seus desenvolvimentos são bem superficiais, além dos poderes também não serem bem explicados e seu final ser bem zoado pelo seu cancelamento precoce. Seus pontos bons são sua arte maravilhosa, que tem destaque em fazer monstros horrendos parecendo um mangá de terror, e os poderes também são muito bem desenhados, e apesar de ser só mais uns desses shonens de xamã, ele consegue ser legal do seu próprio jeito mesmo tendo só 30 capítulos. O porquê eu acho que o cancelamento da obra foi injusto, além de eu gostar da obra, tem vários pontos que provam que o cancelamento da obra foi precoce e injusto. A obra foi ganhadora da Golden Future Cup, que são os próprios leitores que decidem, e teve uma ótima recepção na Jump no seu início. Tanto é que o próprio artista da série, na época, agradeceu os leitores pelo apoio, indicando que a recepção foi bem positiva. Apesar de que com o andamento da série, a popularidade foi caindo pelo motivo de que o pessoal achava a obra muito genérica. Mas todo começo de obra é complicado você julgar, né? Porque é quando o autor vai introduzir seu universo, e querendo ou não, a obra demora pra engrenar um pouco. Mas além dessas coisas, também Phantom Thread chegou a ser a terceira série com melhores vendas em seu início, né? Na época, só perdendo pra Akashi Triangle e Mesh. Phantom também tinha números melhores de venda que Undead Unluck, Mago-chan, Bokuto Roboco, Yozakura Family e outras séries que estavam lutando na parte de baixo. Porém, a minha teoria do porquê Phantom foi cancelado se deve ao tratamento Kimetsu, né, vamos dizer assim, que é quando a Jump prioriza um mangá mesmo ele estando em maus lençóis, e não cancela ele de forma alguma porque ela vê algum potencial para ele no futuro. E com certeza os editores não viram potencial e decidiram cancelar a obra mesmo com números melhores que as outras. E assim, uma obra com bom potencial e totalmente injustiçada se foi, mas com isso novas obras como Sakamoto Days, Witchwatch e Anohako surgiram e estão no caminho do sucesso. Falando agora de Red Hoods, a obra também venceu a Golden Future Cup e começou a ser serializada na edição 31 do ano de 2021, sendo escrita por Yuki Kawaguchi. Red Hoods conta a história de Velou, que é um garoto que sonha em ser caçador para caçar lobisomens e criaturas que assombram esse mundo da obra. E foi uma obra que, diferente de Phantom Thread, não teve boas vendas e nem sequer uma popularidade decente para tentar se manter na revista. Desde seus primeiros rankings, a obra já começou ladeira abaixo. Falando dos pontos bons e ruins, vamos começar falando dos ruins. A obra, como qualquer outra obra cancelada em seus primeiros 40 capítulos, não teve tempo para aprofundar nos personagens, principalmente em Green e Velou, que são os protagonistas da história. E é perceptível que o autor tentou rushar a história como uma cartada final para ver se conseguia um último suspiro, mas não deu certo, então acabou que a história acabou ficando bem rushada, tipo assim, da metade pra frente. Os pontos bons são a arte, né, que ela me lembra um pouco os traços do Correio de Boku no Hero, e a história, que ela tinha um universo bem interessante, né, baseado em histórias com muitas referências, principalmente referências aos irmãos Grimm, né, e os lobisomens, eles não eram somente lobisomens, eles eram criaturas extremamente bizarras, né, cara, e isso dava um diferencial para esses monstros do mangá. Além disso, a história tinha um caminho trilhado repleto de clichês que o autor, colocando sua individualidade nesses clichês, poderia ficar bem legal, já que não é porque é clichê que significa que é ruim. Eu não acho que o Red Hood foi um injustiçado como Phantom Thread, porque ele tinha dados de popularidade externa e interna horríveis, mas independente disso, era uma obra com potencial e obras precisam de tempo para se desenvolver. Acertar o começo e o final de uma obra são as partes mais difíceis, porque se você erra no começo, cancelam a obra, ou as pessoas vão julgar a obra pelo começo, e se você erra no final, as pessoas vão considerar uma obra ruim só por causa de sua finalização. Obrigado pela sua participação, o canal dele vai estar lá na tela final e vou deixar também na descrição, como sempre deixo em todos os vídeos do canal dele aqui na descrição. Então já acompanha ele também, porque assim como eu também ainda tá aí na luta para alcançar os 1000 inscritos. De qualquer forma, o próximo mangá dessa lista é o PPP, que é um mangá que foi cancelado recentemente. O mangá ele foi encerrado com um total de 70 capítulos, deixou muitos fãs tristes, inclusive eu não cheguei a ler o mangá por completo, mas eu li uma boa parte do mangá, então eu sei o que essa história apresenta e como ela apresenta, que sinceramente, na minha opinião, PPP, ele apresenta essa obra de uma forma muito boa. Porque quando a gente vai ler obras, por exemplo, shonens de ação,
batalhas e tudo mais, a gente normalmente consegue já ver o que tá acontecendo olhando nos quadros, né? Por exemplo, um personagem vai dar um soco, ele vai usar uma técnica, então existe uma certa forma do autor ilustrar isso. Porém, em PvP, por isso ser uma obra de música, as músicas a gente não consegue ouvir pelos quadros, pelos quadrinhos e tudo mais. Então eu acho bem interessante a forma como o autor ele insere essas coisas pra gente sentir um pouco os personagens, eles tocando, eles sentindo a música. Isso eu acho algo bem interessante que o autor ele conseguiu tratar de uma forma bem espetacular. Então, o autor ele realmente sabia o que ele estava fazendo. Ele fazia a obra realmente de uma forma bem interessante, bem legal. Mas acabou que essa obra não se popularizou. Eu achei muito injusto a forma como isso aconteceu, porque uma obra com bastante potencial acabou não caindo no gosto do público, e não foi por falta de divulgação. A Jump sempre, de vez em quando, colocava páginas coloridas, chegou até a ser recomendado por alguns autores, até por cantoras famosas lá no Japão. Então a obra realmente estava tendo um bom apoio. As vendas também do mangá, ele sempre cresceu bastante de volume a volume, então ele é algo que estava na crescente. O próprio Fantasy falaram pelo Ant de que foi um mangá que ele mostrou bastante potencial, mas acabou que ele foi cancelado. O PvP aconteceu da mesma forma. O diferente é que ele durou um pouco mais de tempo, teve um pouco mais de apoio, um pouco mais de apoio pela revista, mas infelizmente não deu certo. Então o mangá ele acabou sendo cancelado, na minha opinião, de uma forma muito injusta, porque o mangá ele sim poderia crescer, ele sim poderia não ser um sucesso gigantesco como vários outros mangás da revista, mas eu acho que ele poderia sim se destacar bem na revista, né? E ele tinha potencial a isso, mas infelizmente não foi o que aconteceu e a obra, infelizmente, foi cancelada. E fora esses mangás, existem muitos outros aí que também, de certa forma, tiveram um cancelamento até um pouco injusto por parte dos leitores, né? De algumas pessoas que acompanhavam a obra, e vários outros aí que eu posso citar aí, até como menção honrosa, como por exemplo, Kokusei Kazakuga também foi cancelado recentemente, teve Doron Dororon, teve Golden Hearts, que inclusive são do mesmo autor, apresentou uma ótima história, mas não foi bem recebida pelo público. Algumas obras antigas como Enigma, Crossman Age, Mágico, Delete Sayuki, Angry Joker e diversos outros mangás da Shonen Jump que apresentaram uma proposta até bem legal, mas que não foi bem recepcionada pelo público, e isso gerou um cancelamento da obra. Mas deixa nos comentários o que você achou aí, qual mangás aí você acha que você acompanhou foi cancelado, mas o que você viu que tinha um bom potencial. Deixa nos comentários, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, não só no meu canal, mas também passa no canal do Wanted, se inscreve lá, acompanha os vídeos lá também. De qualquer forma, o vídeo é mais ou menos isso, obrigado por ter acompanhado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.